Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o livro Obras Póstumas de Kardec. Este livro não pertence à codificação básica da doutrina. Mas é um livro de fundamental importância para que a gente possa entender as nuances da doutrina espírita e todo o ambiente vivido por Kardec na execução das obras básicas. Esse livro ele foi publicado em 1890 e traz apontamentos pessoais de Kardec sobre a doutrina espírita, já publicados anteriormente na Revista Espírita, como outros apontamentos que até então não haviam sido editados. Esse livro, desde a sua publicação em janeiro de 1890, não sofreu alteração, então hoje a gente tem a mesma versão que se tinha em 1890, né? E ele representa, para muitos, o testamento doutrinário de Allan Kardec, por conter esses apontamentos pessoais dele. Mas todos os apontamentos voltados basicamente na doutrina espírita. Nesta obra, a gente vai identificar a visão de um homem que estava muito à sua frente, muito à frente do seu tempo, e que por conta desta visão, ele teve enfrentamentos muito ásperos, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e deslealdade de pessoas muito próximas que desejavam se colocar acima da doutrina espírita, coisa que ele nunca permitiu. Então, a gente olhando essa descrição, a gente vai entender, a gente vai ver uma face de Kardec, uma face humana de Kardec, daquele homem que passou por todos as agruras que nós hoje também passamos. Ou seja, relacionamentos difíceis, opositores, incompreensão, deslealdade. Esse livro, ele é dividido em 3 partes, seriam 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar deste livro seria a sua introdução, onde se traz a biografia de Kardec e o discurso de Camille Flammarion no seu sepultamento. E eu trouxe aqui trecho do discurso, né, e ao longo da apresentação do livro eu vou pontuar alguns textos que foram colocados neste livro, para que aguce a nossa curiosidade, o nosso desejo de se aprofundar um pouco mais nessa obra. Então, no discurso de Camille Flammarion, ele começa desta forma: deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós testemunhos de afeição e sentimentos de pesar, que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. Mais adiante ele coloca: ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade somenos na ordem de coisas com que nos ocupamos. Era, ao contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, sem lançar pelo mundo suas raízes imensas. Acho que esse pedaço, esse trecho do discurso de Camille Flammarion define de uma forma bem clara o senso moral e o bom senso que Kardec tinha em todo o seu trabalho, em todo o trabalho de codificação dessa maravilhosa obra. O segundo grande pilar, ou seria a primeira parte do livro, ele começa com aspectos doutrinários, ele vem trazendo os aspectos da doutrina espírita. E ele começa com a profissão de fé espírita raciocinada, que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele coloca: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. E ele continua, e a publicação do livro continua com Deus, alma, criação, o perispírito como princípio das manifestações. Vai mais à frente: controvérsias sobre a ideia da existência dos seres intermediários entre o homem e Deus, a segunda vista. E ele traz um capítulo bem interessante, esse livro traz um capítulo bem interessante, que é o estudo sobre a natureza do Cristo, que está contido lá na Gênese.
também, e no Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele coloca, o texto que eu separei, todos eles são de vital importância, mas eu separei este texto, não significa que esse seja melhor do que os demais, é apenas uma parte do que está publicado no livro. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada, pois que continua a ser objeto de discussão. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos, sendo de notar-se que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros titulados do clero. Eram, por consequente, homens esclarecidos, muitos deles escritores de talento, abalizados na ciência, teologia, que não achavam concludentes as razões invocadas a favor do dogma da divindade do Cristo. E, na publicação do livro, continua com fonte das provas sobre a natureza do Cristo, os milagres provam a divindade do Cristo, opinião dos apóstolos, e tem um capítulo que eu acho muito interessante, principalmente para os tempos que estamos vivendo hoje, que ele trata da teoria da beleza, onde ele coloca: a beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Realmente belo só é o que é sempre e para todos. Essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta, é a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluto, porque nada de mais belo se pode conceber. Olha a grandeza do que tem na obra e que muitas vezes a gente deixa passar esse conhecimento, a oportunidade de adquirir esse conhecimento e de raciocinarmos em cima dele, trazendo esse raciocínio, esta visão para os dias em que vivemos. E ele continua mais à frente com as 5 alternativas da humanidade, seja doutrina materialista, doutrina panteísta, doutrina deísta, doutrina dogmática e doutrina espírita. Na última parte, no último capítulo da primeira parte do segundo grande pilar, é interessante, ele coloca ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Essa ligeira resposta, esse título do capítulo, ele se encontra numa outra obra, certo? Do que é o Espiritismo. Eu acho bem interessante que é um discurso, uma discussão que ele faz, respostas aos detratores da doutrina espírita. E ele continua, aí a gente parte agora para a parte 2 do livro, ou seria o terceiro grande pilar. Esse terceiro grande pilar, ele traz a missão de Kardec, né? A missão a qual lhe aguardava e o que os espíritos esperavam, o que os espíritos dão conta da sua missão e o que se esperava de Kardec diante de tudo aquilo que ainda ia acontecer. Eu destaquei aqui a primeira revelação da missão de Kardec, que foi trazida em 30 de abril de 1856, a época dos estudos. Então, numa colocação entre perguntas e respostas, os espíritos trouxeram essa resposta para Kardec. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. E mais à frente, em 7 de maio de 1857, também trazendo uma resposta às ansiedades, aos questionamentos que Kardec fazia, é trazido para ele, separei uma breve resposta: se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares prontos. Por mais próximo do que pensais, vem o dia.
Então, os espíritos já estavam dando conta, alertando Kardec da necessidade de ele estar preparado. Em 12 de junho de 1856, é trazida uma nova resposta a Kardec sobre a sua missão. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos e presunçosos e os ambiciosos. Eu queria destacar nessa parte da missão de Kardec uma colocação bem humana que Kardec faz numa pergunta que ele faz aos espíritos, que demonstra bem a humanidade de Kardec, aquele ser humano que passa por medos, por anseios, por desejos, certo? Com medo do que vem pela frente, por mais fé que tenhamos, por mais fé que ele tivesse, ele também se via com as suas preocupações em relação à matéria. E ele pergunta: dissestes que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreenda essa posição e o seu objetivo dentro de certa ordem das coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? E uma resposta que simplesmente é de abalar qualquer estrutura, para que a gente possa acreditar um pouco mais, né, nos desígnios da vontade de Deus quando se propõe a trabalhar, quando a gente se propõe a trabalhar, né, para a humanidade e daqueles que estão do outro lado da vida nos auxiliando. A resposta que os espíritos dão a Kardec, né, que esse espírito especificamente que o acompanhava dá a Kardec é a seguinte: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha que interessante que não só Kardec também tinha os seus medos, os seus anseios, como nós os temos hoje, mas nos amam o tempo todo, nos auxiliam o tempo todo, e não poderia ter sido diferente com um homem que estava preparando uma obra de redenção para todos nós. Os espíritos estavam o ajudando. Na última parte, ele traz o projeto, que como ele tinha uma visão um pouco mais adiante, ele já traça, ele traz como se fosse o projeto 1868, que ele faz uma tratativa da visão do que seria a continuidade da doutrina espírita para anos vindouros. Ou seja, ele traz a casa como local físico, os centros hoje estão espalhados pelo mundo, o ensino, difundir o gosto por um estudo sério, a publicidade trazida através das revistas, jornais e livros, e viagens, como palestras em outros centros, viagens para a divulgação da doutrina espírita, certo? Viagens que fazemos intermunicípios, entre bairros, para levarmos essa mensagem da doutrina espírita. Gente, essa foi a apresentação do livro Obras Póstumas de Kardec. Recomendo a leitura. Agradeço a boa vontade de vocês, por vocês estarem aqui nos acompanhando, e fica aqui o meu grande abraço, um desejo de paz a todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.